sobre o Papa Francisco, né? A decisão do conclave dos cardeais em eleger o Papa Francisco, um Papa sul-americano, isso em si já mostra uma quebra, certo, de paradigmas dentro da antiga estrutura da Igreja Católica, né? A gente já começa por aí. E a gente vê várias peculiaridades no Papa Francisco. O Papa anterior, o Ratzinger, o Bento XVI, um Papa de formação beneditina, um erudito, ele não tinha aquela característica de pastorzão, de sair, de abraçar, porém era um erudito, era o que a Igreja necessitava naquele contexto. João Paulo II, um polonês, né, foi eleito quando? Num contexto de Guerra Fria. A Polônia, pertencente ao leste europeu, sofrendo influências do polo socialista, né? Então a gente sempre percebe a eleição do Papa como uma estratégia. E a eleição do Papa Francisco, argentino, mostra muita coisa, mostra uma transformação dentro da igreja, certo? E a gente vê isso claramente com a eleição do primeiro Papa sul-americano, né? Considerando que não tinham nem sequer muitos cardeais que não fossem europeus. E a gente tem isso agora dentro da igreja é muito comum. A gente tem o próprio Dom Odilo Scherer, que é um cardeal brasileiro. A gente tem vários cardeais sul-americanos. Nós temos cardeais africanos, americanos. Então a gente vê um contexto de mudança dentro da igreja católica no que diz respeito a isso, certo? Quanto à formação do Francisco, ele vem de uma formação jesuíta, uma formação muito focada no estudo, na educação. Essa Companhia de Jesus, os jesuítas, eles surgiram num contexto de contra-reforma, para combater uma nova igreja que havia surgido, certo? Num contexto de rebuliço, num contexto de modernidade. Então ela tem uma formação erudita muito forte. Além disso, ela dá importância à questão do voto de pobreza. Então a gente vê essa característica no Francisco. O próprio anel, o anel do sucessor de São Pedro que ele utiliza, não é um anel de ouro, é um anel de prata, já mostrando que ele não gosta de ostentar, ele não tem esse interesse. Ele é um Papa simples, ele não dorme no local onde os outros papas dormiam, ele prefere estar alocado em um seminário, tá? Então a gente vê várias características. Ele dá muito problema para a segurança, é interessante, né? Para a segurança, que ele gosta de estar em contato com o povo. Então a gente que é da área de história e analisa essas condições, essas mudanças dentro da igreja, a gente vê que o Papa Francisco ele era a pessoa ideal para assumir a igreja nesse contexto de mudanças, transformações. Ele é um cara que tem ele é uma pessoa que tem um jogo de cintura muito grande frente às coisas, diferente, por exemplo, do Bento XVI, que era um cidadão um pouco mais conservador, até porque ele foi presidente do Tribunal Eclesiástico da Igreja Católica. Então ele era responsável pela doutrina que caminhava a Igreja Católica, certo? Então esse Papa a gente vê que ele tem um jogo de cintura bem maior. E a Igreja Católica, né, sendo uma instituição do porte que também tendo o Vaticano como um Estado soberano, foi uma tomada de decisão sábia frente às mudanças que estão ocorrendo. Então a gente vê um Papa diferente, além de ser sul-americano e todas essas características de um sul-americano, né, mais caloroso e tudo mais, a gente vê também que é uma pessoa antenada frente às mudanças e que tem um jogo de cintura, sabe liderar, é um líder nato, né? E acredito que as mudanças elas vão continuar acontecendo dentro da Igreja Católica. Ô Johan, para terminar, você acredita, além já elencou várias características do Papa Francisco, mas você acredita que ele pode representar hoje um divisor de águas dentro do Vaticano, até por ele essas questões que ele consegue dialogar mais abertamente, como homossexualidade, o divórcio? A gente deve levar em consideração que dentro do cristianismo, a Igreja Católica, ela é uma igreja milenar, tem muito tempo. Por exemplo, o protestantismo ele é fruto da modernidade, certo? Fruto da modernidade. A Igreja Católica não, ela está pautada, além das escrituras sagradas, ela está pautada também na tradição,
Então se dá muita importância assim ao que o bispo de Roma fala, no caso o Papa. Mas eu creio que como um divisor de águas Um pouco forte ainda. é muito forte afirmar isso. Mas eu creio que... Porque, olha que interessante, nós tínhamos o Wojtyła, o João Paulo II, ele era um papa, assim, aparentemente mais liberal e tudo mais. Acho que também pela característica dele, né? O marketing da pessoa conta muito. Já o Ratzinger, o Bento XVI, ele era uma pessoa mais fechada, ainda por conta de fazer parte do Tribunal da Doutrina da Fé. Então, eu não sei, a gente pode ter um progresso dentro da Igreja Católica, mas a gente também pode ter um retrocesso. E nós também devemos levar em consideração as peculiaridades de cada região. A Igreja Católica na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Noruega, em países de primeiro mundo, por assim dizer, países de primeiro mundo, ela tem um jogo de cintura muito maior do que nos países latinos. Por exemplo, no caso do Brasil, que é um país mais tradicional, né? Então essas mudanças, elas não podem ser generalizadas, elas são peculiares. E isso a gente vê em quase tudo, inclusive nos próprios ritos da Igreja Católica. Por exemplo, no Brasil funciona de um jeito. Você vai ver o ritual acontecendo, a liturgia, perdão, acontecendo na Europa, é de um jeito totalmente diferente. Então acho complicado afirmar que o Papa Francisco é esse divisor de águas.